Estamos aqui na tua casa, Senhor. Nós viemos aqui ouvir a tua palavra, Deus. O teu povo está aqui, a tua igreja está aqui, ó Pai. Nós viemos aqui com o coração preparado para ouvir o Senhor falar conosco. Deus, que nessa noite eu seja apenas um instrumento do Senhor. Porque a palavra é do Senhor, a igreja é do Senhor, o teu povo, ó Deus, fala conosco nessa noite. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece aquilo que nós estamos passando, o Senhor sabe como nós saímos de casa, o Senhor conhece o nosso dia a dia. Deus, o mais oculto do meu coração, o Senhor conhece. As pessoas podem me ver, podem me olhar e ver a minha aparência, como eu estou vestida, como é o meu cabelo, onde eu trabalho, o que eu faço, mas o Senhor vê o meu coração. Assim é com a tua igreja nessa noite. E só o Senhor, ó Deus, pode ir de encontro a esses corações. Só o Senhor, ó Deus, pode ter aquela palavra de vida para nós hoje. Por isso, em nome de Jesus, humildemente nos colocamos nas tuas mãos, Senhor, como instrumento do Senhor, para que a tua palavra, Deus, a tua palavra seja falada nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós lemos aqui em 2 Samuel, no capítulo 23, as últimas palavras de Davi. Quando nós lemos e falamos sobre Davi, todos os irmãos conhecem a história de Davi. Davi é uma referência como rei. Quando se fala em rei bom, a referência, o padrão que nós temos é quem? É o rei Davi. Se um rei foi bom, a palavra de Deus diz assim: ele foi um rei bom que andou nos caminhos de quem? De Davi, seu pai. Então Davi era um homem de Deus, um homem amado por Deus, segundo o coração de Deus. E quando ele estava próximo a morrer, ele sabia que estava para morrer, ele deixou algumas palavras. Geralmente, quando a pessoa ela está prestes a morrer, ela sabe que vai morrer, ela quer deixar algumas palavras para a família, ela quer deixar algumas palavras para os amigos. E geralmente essas palavras são palavras de quê? São palavras importantes. Não é qualquer coisa que você quer falar. Você não quer falar do boleto da Eletrosema que vai vencer e que o outro vai pagar para você. Não é isso que você vai falar. Você não vai falar sobre as suas panelas tramontinas que estão lá no armário. Não. Você fala de coisas importantes. Você fala de família, você fala de amigos, de amor, de afeto, de coisas que você precisa pedir perdão, não é assim? E Davi achou por bem escrever algumas palavras que eram importantes para ele e que ele queria que a sua família ouvisse, que ele queria que as pessoas soubessem. Ele fez um balanço da vida dele. Nesses 5 versículos que nós lemos aqui, ele fez um balanço sobre tudo que ele tinha vivido, sobre como foi a vida dele e o que dava a ele esperança e conforto naquele momento. Aqui nós vemos que Davi fala profeticamente sobre o reino futuro de Deus, um reino de justiça e paz, onde tudo é perfeito, onde Deus reinaria, onde Deus seria um rei eterno. E aí, no versículo 3, ele fala que domina sobre todas as coisas, domina com justiça sobre os homens. Versículo 4, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como uma manhã sem nuvens, e o esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Aí, quando ele fala o versículo 4, parece que ele para assim e pensa. Ele olha para trás, ele lembra da família dele, e aí ele fala o versículo 4, o versículo 5. Ele pensa na família. A versão que nós lemos é diferente, mas tem uma versão que diz assim, que Davi fala assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna.
Ainda que a minha casa, ainda que a minha família não tenha sido como foi programado, não tenha sido tudo que eu queria que ela fosse, ainda assim, contudo, apesar de tudo, Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna. Naquele momento, Davi estava fazendo uma confissão, até humilhante para ele, que era rei. Porque vocês podem perceber no versículo 1 aí, olha como que é a apresentação de Davi, filho de Jessé, homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Tudo exaltando Davi, tudo colocando Davi como grande rei que ele era. Mas ele para no... Os irmãos podiam, não sei quem diminui, não, diminui um pouquinho para mim? Ele para no versículo 4 e diz assim: contudo, ainda que a minha família, ainda que a minha casa, obrigada, ainda que a minha casa não tenha sido como eu queria, Deus tem um pacto comigo. Eu sei que vocês conhecem a vida de Davi, porque a gente aprende de Davi desde pequeno lá na escola dominical, né? É a história mais contada. Todo mundo sabe a história do gigante Golias. Até quem não é crente sabe. É uma história muito falada. Mas eu gostaria de lembrar com os irmãos aqui sobre a vida de Davi. O que Davi quis dizer? Que a casa dele não estava tal para com Deus, da maneira como ele queria. Olha, quando Samuel foi à casa de Jessé para sacrificar ao Senhor, quantos filhos de Jessé estavam presentes no sacrifício? 7. Quantos filhos Jessé tinha? 8. Quem que estava faltando? Era um momento importante? Era. Não era qualquer visitinha, não. Quando Samuel foi visitar a casa de Jessé, é como se uma pessoa muito importante, muito influente, fosse visitar a sua casa. E Jessé preparou a casa para receber Samuel. Jessé mandou que os filhos vestissem a melhor roupa, que estivessem preparados, que estivessem esperando por Samuel. E aonde estava Davi, irmãos? No campo apacentando ovelhas. E Samuel não sabia. E ele olha para um filho de Davi, olha para o outro, e Deus fala com ele assim: não é esse não. E passa o segundo, Deus fala com ele: não é esse não. Passa o terceiro, e Deus fala com ele: não é esse. Passa o quarto, e Deus fala com ele: não é esse. Quinto, sexto, sétimo. Aí Samuel pergunta assim: mas Senhor, acabou os filhos, o que é isso? Quem que é esse rei? Aí ele pergunta para Jessé assim: Jessé, acabaram os mancebos? Você não tem mais filho não? Acabou tudo? O que Jessé fala para ele? Samuel, sim, né? Tem um lá, pequenininho assim, né? Rebeldezinho, está lá no campo cuidando das ovelhas, mas tem um. Então vai lá e chama ele. Davi, naquele momento, seria ungido rei de Israel. E o pai dele não estava fazendo conta dele numa reunião familiar. Os irmãos entendem isso? Quantas vezes nós não somos contados numa reunião de família? Quantas vezes você é humilhado e rejeitado dentro da sua casa? E você é filho do rei. O seu nome está escrito no livro da vida. Você vai morar no céu. Você não é cidadão da terra, você é cidadão celestial. Olha, quando Davi foi levar alimento para os irmãos que estavam na batalha, há 40 dias já, para enfrentar Golias, e ninguém queria enfrentar, que Davi chegou e viu que Golias estava perguntando: mas não tem homem aí em Israel para lutar comigo? Davi ficou bravo. Nem soldado ele era, nem guerreiro ele era um pastor de ovelhas. E ele falou assim: mas não é possível que esse gigante está afrontando o Deus vivo? O que os irmãos falaram para Davi? Davi, fica no seu canto, fica no seu lugar. Você está achando que você é quem? Você veio aqui para aparecer?
Essa é a vida de Davi. Olha, Davi foi perseguido por Saul até Saul morrer. Saul procurava Davi para matar, em todas as oportunidades que ele tinha. Porque ele tinha inveja de Davi, ele tinha ciúmes de Davi, porque ele sabia que Deus havia o rejeitado e havia escolhido Davi para ser rei. Davi foi rejeitado muitas vezes no seu reinado pelo próprio povo dele, pelos próprios de dentro do seu reino, por servos dele. Quantas vezes Davi teve que fugir? Quantas vezes Davi teve que se juntar com pessoas que eram pessoas não muito bem vistas pela sociedade? Quantas vezes ele teve que correr? Se a gente for olhar a família de Davi, os filhos de Davi, Amon, o que ele fez com Tamar? Ele violentou Tamar. Ele violentou, Tamar é irmã dele. Ele violentou Tamar. E Davi não fez nada. Absalão, outro filho de Davi, ficou com raiva e fez o quê? Matou Amon. Outro filho de Davi, Adonias, tentou usurpar o reino do pai. O pai não havia ainda escolhido quem seria e ele tentou. Absalão traiu Davi, usurpou o reino. Quando Davi para aqui, irmãos, no versículo 4, depois de falar profeticamente sobre o reinado de Deus que viria, que há de vir ainda, sobre o reinado de justiça de Deus, quando ele para aqui, ele olha para a vida dele, olha para trás, para as experiências dele, para tudo que ele tinha vivido, é nisso que ele estava pensando. Ele não estava pensando nas suas vitórias, ele não estava pensando em quantas vezes o exército dele ganhou, ele não estava pensando em quantas vezes ele foi aplaudido, em quantas vezes ele foi bem sucedido. Ele estava pensando justamente nas suas humilhações, nas suas dificuldades, nos seus problemas, em todos os baixos que ele havia passado na sua vida. Ele ele olha para trás e pensa: a minha casa, a minha família, não foi tudo que ela podia ser. Não foi tudo que Deus queria que ela fosse. Tudo que havia sido planejado por mim. Olha, Davi tramou contra a vida de Urias quando ele estava no campo de batalha. Para quê, irmãos? Para ficar com a sua esposa, com a Betseba. Ele matou Urias porque foi ele que deu a ordem. Ele ficou com Betseba. Ele teve um filho com ela. Esse filho morreu por causa do pecado dele. Então Davi, nesse momento aqui, ele pensa em todos esses momentos porque ele passou. Ele pensa em todos esses momentos. Se você aí pensar um pouquinho, você não está na hora de morrer ainda não está nos momentos finais não, mas você pode fazer isso. Você pode pensar agora na sua família, na sua casa. Aonde você está hoje, tudo que você já passou para trás, tudo que aconteceu com você. Quantas vezes você foi humilhado, quantas vezes você caiu, quantas vezes você passou por dificuldades, quantas vezes você foi oprimido, quantas vezes as pessoas te decepcionaram, aquelas pessoas em que você mais confiava, aquelas pessoas em que você mais amava, elas te frustraram, elas te decepcionaram. Elas não estavam com você naquele momento que você mais precisava. Porque a vida, ela é assim. Nós não vivemos uma vida só de altos, só de glória, só de vitória. Você está aqui hoje, eu tenho certeza que todos, que se eu perguntar, todos vão levantar a mão. Se eu perguntar quem tem problema. Porque todos nós temos. Até o próprio rei Davi. E ele diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, Deus estabeleceu uma aliança comigo. Ainda que tudo tenha dado errado, ainda que as coisas não tenham saído como eu queria,
Deus tem um plano, uma aliança comigo. Você está aqui nessa noite porque Deus tem uma aliança com você. Deus tem um pacto com você, firmado antes mesmo de você existir, de nós existirmos, antes mesmo de existir mundo. Deus já havia planejado algo para nós, uma aliança com o homem. O que nós aprendemos com a vida de Davi, com a casa de Davi, com a família dele? O que nós podemos aprender nessa noite? Primeira coisa que nós podemos aprender, irmãos, é que pais não podem dar graça para os seus filhos. Eu não posso salvar a minha filha. Você não pode salvar o seu filho. Por mais que você ame, você não pode salvá-lo. Por mais que nós amemos as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa casa, o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, você não pode dar graça para eles. O pastor, por mais que ele ame a igreja, ele não pode dar graça às suas ovelhas. O que nós podemos fazer? Nós podemos apontar o caminho, mas nós não podemos obrigar ninguém a andar nele. Porque o pastor falou hoje de manhã na escola dominical, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, não é crentinho. A pessoa precisa viver a sua experiência própria com Deus. A Bíblia diz em João, vamos ler lá, João 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Novo nascimento não depende de descendência física, de descendência biológica. Você pode ser crente, você pode ir para o céu, eu posso ser crente, eu posso ir para o céu, e a minha família não ir. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E olha o que aconteceu com a família dele. Olha o caminho que os filhos de Davi escolheram trilhar. Não está no seu controle. As coisas, irmãos, nem sempre, a maioria das vezes, elas não estão no nosso controle. E nós temos que aprender a conviver com isso. A não ter o controle de tudo. Porque tem coisas que não dependem de nós. Tem coisas que são para o Espírito de Deus fazer e não para eu fazer. E eu quero tentar fazer. E eu quero passar na frente de Deus, porque eu acho que eu dou conta de fazer. E eu quero obrigar as pessoas a sentir, a ver o que eu estou vendo e a sentir o que eu estou sentindo. Porque nós gostamos de ter o controle de tudo. Mas Davi é um exemplo de que nós não temos o controle de todas as coisas. Que ainda que eu esteja servindo a Deus, a minha família precisa ter um encontro com Deus. Precisa ter uma experiência própria, uma experiência deles com Deus. Porque a minha experiência não vale para eles. A segunda coisa que nós aprendemos com Davi é que nós não podemos esperar muito de qualquer um ou de qualquer coisa nesse mundo caído. Nós não podemos criar expectativas. Eu não posso criar expectativas. Olha, eu estou casada hoje, mas amanhã eu posso não estar casada mais. Eu posso ter filhos hoje, mas amanhã eu posso perdê-los. Eu posso ter um negócio que o ramo dele hoje é o ramo que mais dá dinheiro, é um ramo que não tem fracasso, não tem crise, não tem nada, mas amanhã eu posso falir. Eu posso ter uma casa hoje, mas amanhã eu perder essa casa. Eu posso ter um emprego dos sonhos hoje, e amanhã eu posso perder esse emprego. Eu não posso colocar a minha confiança nessas coisas. Eu não posso colocar a minha confiança no meu esposo, na minha esposa, na minha casa, no meu dinheiro.
nos meus filhos, porque os meus filhos são tão bons. Amém, glória a Deus, seu esposo é tão bom. Glória a Deus por isso. Mas a sua confiança, ela deve estar em Deus. Porque a única pessoa, irmãos, que não vai te decepcionar é Deus. O seu filho pode te decepcionar e ele vai te decepcionar em algum momento da sua vida, por mais bonzinho que ele seja, por maravilhoso, por honesto, por santo, até sem querer. Mas ele vai te decepcionar. O seu marido vai te decepcionar. A sua mãe, que é algo que a gente tem mais sagrado na vida, é mãe, não é? É mãe, é algo que a gente tem mais sagrado na vida, é mãe. Ela vai te decepcionar. Mas Deus não nos decepciona. Deus não nos frustra. A nossa confiança deve estar naquele que pode todas as coisas, naquele que faz todas as coisas, naquele que não tem variação. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre Ele vai ser o mesmo. Ele não muda, Ele não falha, Ele não está hoje. Sabe aquelas pessoas que tem dia que ela está boa demais, você cumprimenta ela, paz do Senhor, tudo bem, maravilha, estou bem demais. No outro dia você não pode passar nem perto dela. Graça e paz, irmão, você não ouve nem a falar. Porque ela está de mal com a vida, é chupou limão. É só eu que conheço gente assim? Tem dia que está uma maravilha, está uma flor. Te chama de flor, de querida, está uma beleza. Você pensa assim, oh, que glória, né? Irmã está bem hoje, fulano está bem hoje. No outro dia, misericórdia, parece que a pessoa acordou nas 3 sexta-feiras dela. Deus não tem isso. Todos os dias Ele é o mesmo. E melhor ainda, irmãos, não importa o que você tenha feito. Não importa o seu comportamento, não importa se você veio no culto ou se você não veio no culto, não importa se você está bem ou se você não está, Ele continua o mesmo. Então não crie expectativas, não coloque expectativas em coisas que vão te frustrar, em coisas que vão te entristecer, em coisas que são como você, imperfeitas, que podem falhar. Irmãos, nós decepcionamos as pessoas. Quantas pessoas eu já decepcionei, eu já frustrei, mesmo sem saber. Porque eu não sou perfeita, você não é perfeito. Terceira coisa que nós aprendemos com a vida de Davi, que nós não podemos nos surpreender ou nos afligir quando a provação vem. Por quê, irmãos? Porque todos têm aflições. Eu falei aqui no começo. Se eu perguntar aqui um por um, se você tem problema, o que você vai me responder? Ou tem alguém aqui que não tem problema? Levante a mão. E me ensine, por favor, porque eu preciso aprender isso. Tem alguém aqui hoje que não tem problema? Não tem. O grau pode ser diferente, mas todos nós temos aflições. A Bíblia diz assim, irmãos, o sol, ele nasce para justos e injustos. A chuva, ela cai para todos. Ela não cai só na casa de crente, ela cai na casa de ímpio, ela cai na casa de assassino, ela cai na casa de ladrão, ela cai na casa de todas as pessoas. O sol nasce para todos. Então eu não posso me surpreender ou me afligir quando a provação vem. Sabe por quê? Porque eu tenho que aprender a me frustrar e não largar Jesus. O que é isso? A aflição vai vir na sua vida? Vai, com certeza, isso é certeza. Você vai ficar rindo com a aflição? Não é isso que eu estou falando. É lógico que você vai chorar, você vai ficar triste, você vai ficar ansioso, angustiado, vai. Mas isso não pode deixar abater a sua alma. Isso não pode fazer com que você largue Jesus. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos numa geração fragilizada. Nada pode acontecer comigo, nada. Porque eu já quero largar Jesus. Eu arrumo um namorado, vai indo muito bem. Aí o namorado termina comigo.
O que Jesus tem a ver que o namorado terminou comigo? Nada. Jesus não tem nada a ver com isso. Né? Mas vamos lá. Terminou comigo. Aí eu não quero ir na igreja mais não. Porque o fulano terminou comigo, eu estou muito triste. Muito, muito, porque quer morrer. Aí eu quero morrer. Irmãos, a fila anda. Vai para o próximo. Jesus. Larga Jesus por causa disso não. Fui despedido, mandado embora. Mandaram embora. Gostava demais daquela empresa boa. Tinha um ticket de alimentação abençoado. Já mandou, já foi, acabou. Vai para o próximo, procura outro. Agora eu vou largar Jesus porque o meu namorado me largou. Eu estou desempregada. E isso eu estou falando de coisas supérfluas, tá, irmãos? Estou falando de coisas supérfluas. Porque vamos para as coisas mais fortes. Fico doente. Aí eu vou largar Jesus porque eu fiquei doente. Ó. E onde está escrito na Bíblia que crente não pode ficar doente, irmãos? Tem isso escrito na Bíblia? Porque eu não li isso ainda não. Tem escrito isso na Bíblia, irmãos? Que crente não pode ficar doente? Que crente não pode ficar desempregado? Que crente não pode ficar triste? Você pode ficar triste, você vai ficar triste. Essa é a realidade. Você vai sofrer, você vai passar por dificuldades. A boa notícia é essa que Davi falou. Contudo, o Senhor firmou um pacto comigo, bem definido e seguro. Essa é a boa notícia. Que apesar das dificuldades, apesar do namorado que te largou, apesar do serviço que você perdeu, apesar do seu esposo que foi embora de casa, apesar da sua esposa que te largou, o Senhor ainda tem um pacto com você. Aleluia! E o pacto de Deus é firme e seguro. Quantas coisas já aconteceram na história do mundo, na história do homem na terra, e o pacto de Deus conosco nunca foi abalado. Nunca foi abalado. Nada saiu do trilho, nada saiu dos planos. Não tinha um plano B que o Senhor teve que ir correndo procurar porque o plano A falhou. Não. Ele continua no mesmo plano. Ele tem tudo sob controle, irmãos. Ele domina todas as coisas. Então nós temos que aprender a não nos surpreender quando a aflição vier. Vocês já ouviram falar sobre resiliência? Com certeza todos que estão aqui já ouviram falar. Emprestado da física, uma coisa que volta ao seu estado natural após uma situação de estresse, após uma situação crítica, né? O que é resiliência? É essa capacidade que a pessoa tem de passar por uma prova, para passar por um problema, mas ela não cede à pressão, ela não cai, ela pode ficar prostrada um tempinho, ela pode ficar triste, meio assim, mas ela volta ao seu estado natural. Por quê? Porque ela está segura em Cristo. Irmãos, nós estamos cansados de cantar aqui na igreja hinos, que muitas vezes a gente canta sem saber nem o que está falando. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, fazendo o quê? E se eu passar, porque você vai passar pelo vale? Onde que está o seu conforto? Onde que está o seu consolo? Nesse mesmo Deus que nunca te deixou cair. Eu li uma definição para resiliência nordestina. E eu achei interessantíssimo. O que é resiliência? É não murchar as orelhas, mesmo com as lapadas da vida. Isso é resiliência. Vai vir lapada? Vai vir muitas. Irmãos, só você sabe tudo que você passa. Eu te vejo aqui na igreja sorrindo, eu te vejo aqui na igreja bonitinho, cabelinho arrumado, cheirosinho, mas só você e Deus sabe o que você passa lá na sua casa, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro.
Porque isso só Deus sabe. Os irmãos me veem aqui, o culto, sabe o meu nome, me conhece, sabe onde eu trabalho, mas conhecer o meu coração e as minhas dificuldades e aquilo que eu passo, só Deus sabe. Sabe aquele problema que você só conta para Deus? Porque eu não sei se você tem isso, mas eu tenho. Tem coisas que só Deus sabe. E são coisas que eu conto só para Ele. Nem conto em voz alta para não ter problema de ninguém escutar. Está só no pensamento. Não é assim? Já pensou se eu for largar Jesus? Porque o meu chefe é um chato? Porque a minha vizinha me incomoda? Porque eu descobri que eu estou doente? Porque o meu filho está rebelde? Irmãos, ouvi uma história. A irmã pedindo oração, sempre pedindo oração pelo filho dela. Está dando problema demais, vamos orar, irmãs, me ajudem em oração. E a irmã lá, os irmãos já ouviram falar círculo de oração, né? Antigamente chamava círculo de oração, né? Tem igreja ainda que chama. E as irmãs orando, e nunca que resolveu o problema. Meu Deus, está acontecendo uma coisa, Jesus é tão bom, né? Tem problema que não resolve mesmo não, mas a maioria resolve, né? Aí a irmã resolveu perguntar para a irmãzinha, ô irmã, mas vamos conversar direito desse filho seu, o que está acontecendo com ele, para a gente orar mais especificamente, né? Não ser aquela coisa genérica, para saber o que está acontecendo com seu filho, para a gente ver se a gente pode te ajudar em alguma coisa. Quantos anos que o seu filho tem, irmãos? Que a irmã falou que o filho era muito rebelde, desobediente, não queria seguir as regras, não queria fazer o que ela falava, entrava e saía de casa a hora que ele queria. Aí a irmã falou assim, quantos anos tem seu filho? Ué, irmã, meu filho tem 10 anos. A irmã olhou para ela e falou, o quê? Quantos anos tem seu filho? 10. Irmã, seu filho não está precisando de oração não, seu filho está precisando de um coro. Isso que o seu filho está precisando. O que eu quero falar para os irmãos? Irmãos, tem coisas que precisa de oração mesmo. Tem coisas que não vão ser resolvidas. Tem coisas que você vai morrer com o problema. O apóstolo Paulo falou para Deus assim, Deus, tira esse espinho. Tira isso de mim. Olha, quem que era Paulo? E orou, e insistiu em oração. O que Deus falou com ele, irmãos? Ô Paulo, para parar de orar. A minha graça te basta, eu não vou tirar esse espinho. Tem coisas que nós vamos conviver com elas, mas tem coisas que precisa de quê, irmãos? Eu fazer. Esse tipo de coisa aí, esse tipo de sofrimento, você não precisa passar não. Então tenha discernimento para saber qual o problema precisa ser resolvido por Deus e qual o problema precisa ser resolvido por você. O que você precisa fazer? O que você tem que fazer e qual é a parte de Deus desse negócio? Porque aí eu fico triste, eu murmuro, eu chego na igreja, eu estou abatido porque Deus não está fazendo. Aí Deus está quase descendo do céu, vindo aqui na igreja falando assim, misericórdia, levanta dessa cadeira e vai fazer alguma coisa. Deus está quase falando isso com a pessoa e ela não está entendendo ainda. Porque já falou pelo pastor, já falou na escola dominical, já falou na intercessão, já falou no culto de mulheres e a gente ainda não está entendendo. Olha, Davi, aqui no versículo 5, ele diz assim, ainda que a minha casa não tenha andado como eu gostaria, me causou tristeza, me causou problemas, Deus tem um pacto firme e seguro comigo. Versículo 5, parte B. Esse era o conforto de Davi nos seus últimos momentos. Era saber que apesar dele, Deus ainda era fiel. O pacto de Deus não iria morrer com ele. Deus ainda iria ser fiel. Essa também tem que ser a fonte do nosso conforto, irmãos. Olha, se nós olharmos tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, se você dá uma olhadinha no jornal, você fica bobo de tanta coisa acontecendo.
de tanta coisa. Pai violentando filho. Não é padrasto, não, é pai. Pai. Eu olho para minha filha, você olha para o seu filho aí, eu fico pensando, de onde surge esse tipo de coragem? De onde surge isso? Porque a gente ama filho da gente como um pedaço da gente. Por mais doidinha que a mãe da gente é, por mais assim, sem cabeça, sem juízo. O amor de mãe e de pai é uma coisa maravilhosa. Acabou o respeito. Acabou o amor. Ninguém sabe o que é empatia mais não. Você fica com seus problemas e eu fico com os meus e cada um cuida do seu. Eu não quero nem saber o que você está passando. Se você está com problema, você não está. Se você precisa, você não precisa. E isso dentro da igreja do Senhor. Eu não estou falando da igreja batista, o Shaddai, não. Eu estou falando da igreja do Senhor na terra. Respeito. Não sabe o que é respeito mais não, irmãos. Eu sei que quando eu era... É um exemplo, tá? Eu não estou falando que isso tem que acontecer ainda não, mas é um exemplo. Eu não sou muito velha, tá? Deixar bem claro isso. Mas quando eu era pequena, eu lembro que se eu chegasse... Se, por algum motivo muito forte, eu chegasse atrasada na igreja... E o pastor estivesse lendo a palavra no começo do culto, os irmãos acham que podia ir entrando na igreja assim? Não. O que tinha que fazer, irmã Eliane? Esperar lá na porta o pastor acabar de ler para você entrar. E hoje, irmãos? Está lendo, está orando, está tudo. Você está fazendo de tudo. Não é assim? Apesar de tudo isso, de toda essa situação, nós temos um pacto firmado com Deus. E o que é pacto? O que é aliança? Que Davi falou aqui sobre aliança, sobre um pacto. É um acordo entre duas pessoas, pelo qual elas se comprometem em cumprir certas condições e fazer certas coisas. Eu faço isso e você faz isso. Então, nós firmamos uma aliança para que alguma coisa aconteça, não é assim? As duas partes têm que cumprir. O pacto que Deus fez conosco é tão bom, mas é tão bom, que você só recebeu. Qual que é o pacto de Deus com a nossa vida? A nossa salvação, a graça de Deus sobre nós. A Bíblia diz que antes mesmo de eu saber o que é isso, de eu vir a existir, quando eu ainda estava em pecado, quando eu estava num lamaçal, quando eu não era ninguém, quando eu estava toda errada, mesmo nesse momento, Deus me amou. Deus olhou para mim e falou assim, ela não está valendo nada hoje não, mas eu amo a Araceli. Irmãos, é um amor que constrange. Porque eu amar você, que é meu irmão, que está comigo aqui todos os dias, eu amar minha filha, você amar seu esposo, você amar sua esposa, é fácil de explicar. Agora, uma pessoa amar você a ponto de entregar um único filho para morrer na cruz por você, com você pecador, com você todo errado, eu não teria coragem de fazer isso. Eu não entregaria a minha vida para uma pessoa que não vale nada. No mínimo, eu ia falar, você não vale nada. Você é um desacreditado. Você não tem potencialidade nenhuma, você não vai ser ninguém. Eu vou morrer por você, eu vou desperdiçar a minha vida por uma pessoa que não é nada. E foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele olhou para nós no momento em que a gente estava mais caído. No momento em que você não era ninguém e te amou. Ele fez um pacto com você.
A nossa salvação é essa aliança. É a graça ofertada a nós. Davi diz assim, uma aliança eterna em tudo, bem definida e segura. O que é isso, irmãos? Deus me salvou. E isso não foi sorte minha. Não foi por acaso. Não foi coincidência. Não existe nada que eu faça, ou que as pessoas possam fazer, que tire essa salvação da minha vida, esse presente que Deus me deu. Eu posso ficar doente, eu posso perder meus bens, eu posso perder meu negócio, eu posso perder tudo. Eu tenho a minha salvação, porque quem fez essa aliança comigo, firmou, bem seguro. Então não importa as circunstâncias, a palavra de Deus diz assim, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem nudez, nem fome, nem problema, nem dificuldade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Não tem coincidência nesse pacto, nessa aliança. Deus tem tudo sob controle, irmãos. Está tudo nas mãos e no controle dEle. Ele tem o domínio de tudo. O plano que foi arquitetado antes da fundação do mundo, ele não passou para o reparo. Jesus não consertou nada, Jesus não teve que mudar nada, ele continua o mesmo plano. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Qual que era a esperança de Davi para o futuro? Versículo 3 e 4. A rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. O que Davi estava falando nesses dois versículos, irmãos? Davi estava falando profeticamente sobre o reino de Deus que virá. Era sobre isso que Davi estava falando. Davi nem pensava em Jesus Cristo vir ainda, nem nada. E ele já estava falando profeticamente sobre o reinado de Deus, que nós ainda não estamos vivendo. Sobre a volta de Cristo. E olha o que Davi fala, que esse reinado, esse que vai dominar, que é Jesus, ele é como o quê? Ele é como a luz da manhã, quando sai o sol. Olha que palavra maravilhosa, irmãos, como manhã sem nuvens. O que acontece depois que a chuva vem e vai embora? Como que fica o céu? Limpo, sem nuvens. O que é esse reinado de Deus? Como uma manhã sem nuvens. É a calmaria depois da tempestade. É a bonança. É o reinado de justiça e perfeição de Deus, depois que todas essas coisas passarem. Isso é a manhã sem nuvens. Hoje a sua vida pode estar repleta de nuvens, as mais variadas possíveis. Você pode estar doente, pode ter um familiar seu doente, você pode estar com a dívida e não consegue pagar. Você pode estar com problema com seu filho, com problema com seu marido, com a sua mulher. São inúmeras nuvens que podem aparecer nas nossas vidas. São inúmeras tempestades que nós podemos passar ao decorrer dessa vida aqui na terra. E essas nuvens virão. Mas a nossa esperança, a esperança de Davi, é que amanhã sem nuvens viria. E ele é como a luz da manhã, quando sai o sol e o céu fica limpo. Aleluia. Quando as nuvens vão embora. Sabe por quê, irmãos? Nós temos angústias? Temos? Você tem? Nós temos dificuldades? Temos. Nós temos problemas? Temos. Mas nós estamos firmados no Senhor.
Nós estamos firmados naquele que pode todas as coisas. Nós estamos firmados naquele que nunca vai deixar com que você caia. Você pode até cair, mas você não ficará prostrado, porque é o Senhor quem nos levanta. Sabe qual que é o melhor remédio, irmãos, para passarmos pelos problemas, pelas dificuldades, pelas angústias? Porque às vezes tem coisas que não tem solução, ou se tem solução, talvez não é para hoje, você vai ter que esperar um pouco. A melhor coisa que nós podemos fazer é tirar o foco do meu problema. É eu tirar o foco do meu problema. Porque enquanto eu estou olhando para o meu problema, eu me autoflagelo. Eu sou a coitadinha, tadinha de mim. Eu tenho tanta dó de mim. Eu tenho tanto problema. Tem tanta... Não, tadinha de mim. Ninguém tem dó de mim. Entendeu? E eu fico naquilo. E isso só vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando. Quando eu tiro o meu foco do meu problema e eu coloco no problema do irmão com o intuito de ajudá-lo, porque sempre há alguma coisa para fazer pelo outro, irmãos. Por menor que seja, olha, sexta-feira tem o chá de bebê da irmã. No mínimo, se você não puder fazer nada, você não puder, não, irmã, não tem dinheiro para trazer fralda, não tem dinheiro para trazer lenço umedecido, não sei o que é mais barato de criança, porque de criança não tem nada barato, eu não sei o que é mais barato, mas se você não puder fazer nada disso, pelo menos orar pela irmã Sara, você pode, e pedir a Deus por ela. E a Bíblia diz que a nossa oração vale muito. Você acha, irmão, que essa fralda que você traz aqui, todo chá de bebê, ela não vale nada? Ah, mas é só uma fralda em meio a tantas. Quantas fraldas que menino usa? Quando você coloca o seu coração na dor do seu irmão, você esquece da dor que você está sentindo. Entendeu, irmãos? Você entendeu? Quando eu preocupo com o problema do Flávio, eu esqueço de preocupar com o meu. A Bíblia diz que nós não viemos a este mundo para sermos ministrados. Você não veio aqui para ser príncipe nem princesa, tá? Você veio aqui para ser servo. Você veio para ministrar. Você veio aqui para ajudar. A Angélica está pedindo coisa para o brechó. Não tem nada. Tem sim, tem. Lá na sua casa tem. Você pode olhar que tem. Sabe por quê, irmãos? Que a regra é essa. Entrou 2, sai 4. Essa é a regra, irmãos. Entrou 2 blusas novas, tira 4. Tá assim, né? Pouco assim, você já cansou de ver, não tá uma coisa assim, tá triste. Mas na outra irmã que vai comprar lá no brechó, vai ficar maravilhosa. Irmãos, nós viemos a este mundo para servir uns aos outros. Nós nos esquecemos disso. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com o meu problema, com a minha situação, que eu esqueço que eu posso ajudar o outro. Que é o meu dever ajudar o outro. Que é o meu dever fazer com que o outro, com que a carga do outro seja mais leve. Fazer com que seja mais fácil para ele passar pelo vale. E pode ter certeza, irmão, que quando eu ajudo o meu irmão a passar pelo vale, Deus sempre levanta pessoas para me ajudar a passar pelo vale. Deus sempre levanta. Não espere da mesma pessoa que você ajudou, mas Deus levanta outras pessoas. E Ele chega no momento certo. Ele chega no momento certo. Então, se você não entendeu nada que eu falei nessa noite, nada, você entendeu uma coisa, que a aliança de Deus com você, ela é firme, inabalável, e que nada pode fazer com que essa aliança se desfaça, já está bom. Porque essa é a palavra de Davi para nós hoje. O pacto de Deus na minha vida, ele está firme, apesar de mim,
apesar da minha família, apesar dos meus defeitos, apesar dos meus problemas, apesar de tudo que eu já fiz errado, o pacto de Deus por mim, ele é firme e seguro. E é nas mãos deste Deus que nós estamos. Sabe por quê, irmãos? Eu já estou terminando. Essa vida, ela não é só de rosas e de flores. Muitas pessoas acompanhavam Jesus no ministério dele, mas elas acompanhavam Jesus pelos sinais que Jesus fazia, pelo pão, pelo peixe, pela cura. Mas existe um Jesus para além dos milagres. Existe um Jesus. Existe um Jesus que vai ser crucificado. Existe um Jesus que vai ressuscitar. E é esse Jesus que nós devemos seguir. É esse Jesus que nós devemos nos agarrar. Não o Jesus dos sinais, o Jesus da bênção. Porque se eu estiver seguindo Jesus apenas pelos sinais e pelos milagres que ele faz, o primeiro problema que aparecer, eu vou sair da igreja, eu vou largar Jesus. Mas se eu seguir Jesus pela crucificação, se eu seguir Jesus pela ressurreição, se eu seguir Jesus porque eu sei que eu tenho um pacto com ele, e que o que me dá esperança é esse reino de Deus sobre a minha vida que virá, eu estou seguro nele, nada poderá me abalar. Nada poderá me frustrar, nada poderá me deixar triste. Deus será sempre o meu consolo. Você pode ficar desanimado um dia, 2 dias, mas não vai passar disso. Ele virá. Ele pode vir na palavra de uma criança, ele pode vir na palavra do pastor, ele pode vir numa propaganda de televisão, não sei como vai ser, mas ele virá. Ele virá sobre a sua vida com consolo e com palavra de vida. Você pode se colocar de pé nessa noite? Eu não sei como está a sua família, a sua casa, não sei o que está acontecendo, também nem quero saber, irmãos. Porque quem resolve é Deus. A única coisa que eu quero te falar é: tira os seus olhos desses problemas. Tira o foco da sua atenção desses problemas. Muda o foco nessa noite. O problema vai passar? Não. Ele vai continuar lá, mas vai ser mais fácil a caminhada. Vai ser mais fácil você prosseguir. Você vai com mais alegria. Vai ser mais fácil caminhar. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos agradecer a Deus, porque nós estamos seguros nas mãos daquele que nunca nos deixou. E ainda que eu esteja passando pelo vale, eu encontro consolo em Deus. Ainda que hoje você não esteja nos pastos verdejantes, porque eu acredito que muitas pessoas que estão aqui hoje estão no momento dos pastos verdejantes. Estão no momento da água tranquila, está bem, graças a Deus, está tudo certinho. Mas para você que está no vale hoje, diga para Deus, fala para Deus: Senhor, eu estou no vale, mas eu confio no Senhor. Eu estou no vale, mas eu estou segura no Senhor, nas tuas mãos poderosas. E eu sei, Senhor, que por mais que as coisas tentem me abater, por mais que eu tente e não consigo, e a tristeza vem, está comigo. O Senhor está comigo. Salmo de Davi, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me leva a águas tranquilas. E mesmo se eu passar pelo vale de sombra da morte, Ele estará comigo. Você pode adorar a Deus com esse hino? Você pode adorar a Deus com esse hino hoje? Você pode dizer isso ao Senhor? Você pode fechar os seus olhos neste momento e ter esse momento de intimidade com Deus, sem necessitar que eles ministrem sobre vocês, mas seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Seja ministrado por aquele que pode todas as coisas. Que haja paz, que haja alegria sobre a sua vida. O vale, ele pode vir, mas Jesus está conosco.
O vale ele pode chegar, mas você está segura nas mãos daquele que te ama com um perfeito amor. Aleluia. Seja ministrado pelo Espírito Santo nessa noite. Seja ministrado por Deus em nome de Jesus. Toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade, em nome de Jesus, saia nessa noite. Aquele que nunca te deixou está aqui. Ele está presente neste culto. Ele te trouxe para ouvir uma palavra. Seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Aleluia. E se você estiver passando pelo vale, Ele está com você. E se eu passar pelo vale, oh, aleluia, eu acharei conforto no Senhor, conforto em oh, aleluia, amor. Pois o Senhor é aquele que me guarda, eu sei que aquele que está comigo, aleluia, que me guarda, me guarda. Em teus braços, ó Deus, teus braços é o meu descanso, é o lugar do nosso refúgio, é onde nós nos escondemos, teus braços é para onde nós fugimos, ó Deus, aleluia. Senhor, ministra sobre o coração dos teus servos teus braços é sobre o meu descanso, sobre esses homens e essas mulheres que vieram aqui para ouvir o Senhor. Teus braços é o meu descanso. Oh Deus, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Seguro estou. Cante isso nessa noite, diga para Ele que você está seguro nas mãos daquele que nunca te deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, diga isso. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto, acharei conforto em teu amor, para minha alma batida, pois eu sei que és aquele que me esconde debaixo das suas asas, ó Deus, me guarda. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, para agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Te louvamos pelo Teu povo que está aqui. Pedimos que a Tua graça, pedimos que o Teu consolo, que o ânimo do Senhor, que a renovação do Teu Espírito Santo seja sobre nós nessa noite. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pelos momentos em que passamos pelo vale e que às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor nos carrega, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos sobre essa igreja a graça do Senhor, nós ministramos paz, nós ministramos alegria, nós ministramos a bênção do Senhor, ó Deus, que enriquece e não acrescenta danos. Em nome de Jesus, toda ansiedade, Deus, todo pânico, tudo aquilo que entristece o nosso coração, tudo aquilo que nos faça desistir, Senhor, nós não largamos o Senhor.
Nós não podemos abandonar ao Senhor por nada, porque temos um pacto seguro e firme contigo, ó Deus. Estamos firmados no Senhor e não há nada que possa nos tirar das suas mãos, não há nada que possa arrebatar a igreja do Senhor das mãos do Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoe a vida do pastor, a família dele, aonde ele estiver neste momento, abençoe a liderança dessa igreja. Senhor, sobre nós, em nome de Jesus, esteja a bênção e a graça do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é bom, irmãos. Diga isso para o irmão do seu lado: Deus é bom, aleluia. Nós somos mais ou menos, mas Deus é bom, irmãos, aleluia por isso. Domingo, começo de semana, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de portas abertas. Se você vai viajar, que a mão poderosa do Senhor seja sobre a sua vida, sobre essa semana, no seu serviço, na sua escola, no seu negócio, em tudo que você colocar a mão, seja abençoado em nome de Jesus, que você seja protegido, que haja saúde, que haja paz, que haja alegria na sua casa, em nome de Jesus, sobre a sua despensa, sobre a sua conta bancária, sobre os seus filhos, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Que a bênção do Senhor, ela corra atrás de você e te alcance nessa semana, em nome de Jesus. Que você seja guardado e protegido de todo acidente, de toda coisa ruim que venha sobre você, toda palavra de maldição, toda palavra lançada sobre a sua vida, em nome de Jesus nós repreendemos nessa noite. E que a sua semana seja muitíssimo abençoada por Deus, por aquele que pode todas as coisas, por aquele que está no controle, por aquele que tem todo o domínio, por aquele que faz todas as coisas. Ele estará aguardando a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor mesmo, diga para Ele que Ele é maravilhoso, aleluia, que Ele é bom, que Ele é santo, aleluia. A Ele seja toda glória, todo louvor e toda honra. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. E tem cantina, picolé e sorvete. Aproveita, está fazendo muito calor, irmãos, e compre para abençoar a igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.